Amém. Então, eu quero convidar você a pegar por gentileza aí a tua Bíblia, pega aí a palavra de Deus, abre aí a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 24. Nós vamos ler até o verso de número 29. Amém? Diz assim a palavra: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Então nós vamos estar pensando sobre esse texto essa noite. Eu coloquei um tema nessa nossa mensagem hoje, Casa edificada sobre a rocha. Então aqui no Evangelho de Cristo que Mateus nos escreveu, aqui no capítulo de número 7, ao finalzinho do capítulo, né? O contexto tem início lá no capítulo de número 5, aqui Jesus está ali no monte, né? E ele começa o seu sermão da montanha, onde Jesus ali ele traz vários ensinamentos ao povo. O povo está sentado ali ouvindo esse discurso, ouvindo tudo aquilo que Jesus tinha para falar. E nós vemos aqui que no finalzinho, aqui no versículo 28 e 29, a multidão se admira da sua doutrina, porque diferentemente dos escribas, Jesus está aqui ministrando uma palavra, mas uma palavra com autoridade, uma palavra de alguém que entende realmente a palavra, de alguém que tem o conhecimento e a vivência da palavra, e alguém que pode transmitir para aqueles que estão ali ao redor as verdades inseridas no texto bíblico. Então nós queremos trazer nessa noite algo que possa nos fazer crescer, que traga edificação para a nossa vida, que traga crescimento, porque a igreja de Cristo ela precisa a cada dia aprender, e ao aprender ela cresce, ela adquire maturidade para que nós possamos enfrentar o mundo que aí está, um mundo que, como a própria palavra diz, jaz no maligno. E nós precisamos ter o conhecimento, nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos ler, meditar em tudo aquilo que a Bíblia ela traz para a nossa vida. A Bíblia é o nosso alimento, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a palavra de Deus que norteia o nosso caminhar neste mundo, onde as pessoas a cada dia se afastam mais e mais de Deus. E Deus nos chamou para que possamos atrair essas pessoas para que elas possam conhecer a Deus e se render a Deus e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então aqui no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus aqui ele vai começar a ensinar aqui, falando sobre dois alicerces. Jesus ele traz uma alusão a uma construção, uma alusão a uma casa, onde uma casa é edificada sobre a rocha, porém a outra casa é edificada sobre areia. Então Jesus ele vai trazer esse contraponto para nós nessa noite, e para que nós possamos entender aquilo que eu e você, nós precisamos para que a nossa casa espiritual, a nossa família, seja uma casa edificada sobre a rocha. Querido, eu quero ser muito simples e muito direto nessa palavra. Eu não quero me demorar, mas eu quero ser objetivo naquilo que nós vamos tratar dessa noite, de ter uma casa edificada sobre a rocha, de ser uma casa edificada sobre a rocha. Então,
aquilo que eu quero extrair, que eu extraí desse texto, para a nossa meditação, para que a gente possa pensar nisso, são coisas simples, mas que, quando nós olhamos para a vida das pessoas, nós vemos que as pessoas, mesmo as pessoas que estão, muitas delas dentro da igreja, mesmo assim, elas ainda estão elas estão construindo a sua casa sobre a areia. Elas não estão construindo uma casa edificada sobre a rocha, mas estão construindo sim uma casa edificada sobre a areia, e muitas casas, infelizmente, elas têm desmoronado porque a sua estrutura não está firmada. A sua estrutura não está firmada no local correto. Então, o que eu quero trazer para nós nessa noite? Em primeiro ponto, quais as lições? O que nós aprendemos desse texto? O que nós podemos trazer para a nossa vida, para os dias atuais, o que esse texto quer falar para mim e para você? Querido, primeiro ponto que eu entendo aqui, que é primordial para que a nossa casa seja uma casa edificada sobre a rocha, uma casa firme, uma base firme, que possa suportar as dificuldades, as intempéries que virão sobre nós. Primeiro ponto, crucial, essa casa, ela precisa estar baseada, ela precisa estar firmada, ela precisa estar alicerçada na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, o primeiro ponto, que é o ponto crucial, que é o ponto mais importante, para que a nossa casa seja uma casa edificada sobre a rocha, construída sobre a rocha, seja uma casa firme, inabalável. Essa casa, ela precisa estar alicerçada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não simplesmente que seja uma casa alicerçada sobre a rocha, que é Cristo no falar. Não, precisa ser realmente uma casa edificada sobre a rocha, precisa ser realmente uma casa fincada em Cristo, porque Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa força. Como a palavra diz, Ele é a rocha que sustenta, Ele é a rocha firme. Como diz a palavra de Deus, Ele é a rocha inabalável. Se a nossa casa, em primeiro ponto, estiver firmada em Cristo, alicerçada em Cristo Jesus, as nossas dificuldades não hão de derrubar esta casa. Essa casa precisa estar firmada em Cristo Jesus em primeiro ponto. Esse é o ponto crucial. Essa é a base desse ensinamento, porque Cristo, ele precisa ser o centro da minha vida. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Cristo precisa ser o centro da nossa família. Cristo precisa estar no centro. Cristo, ele tem que ser o principal. Cristo, ele tem que ser a primazia. Tudo gira em torno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o primeiro ponto, a casa firmada em Cristo Jesus, reconhecendo quem Ele é, declarando quem Ele é, chamando à existência todas as suas promessas para as nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus vai dizer aqui, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Queridos, para que a nossa casa seja uma casa edificada sobre a rocha, uma casa firme, nós precisamos ouvir, nós precisamos escutar, nós precisamos meditar, nós precisamos ter um conhecimento de tudo aquilo que a palavra diz. Eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso meditar nesta palavra, eu preciso entender o que Deus quer falar comigo através dessa palavra. E não tem como eu aprender, não tem como eu entender essa palavra se isso for apenas para mim um livro de cabeceira de cama, onde eu coloco ele às vezes em cima da minha cômoda, aberto num determinado texto, e ali ele fica por meses. Não vai adiantar de nada, porque eu não vou ter conhecimento nenhum. Agora, a partir do momento que eu pego essa palavra, a partir do momento que eu medito no que a palavra me diz, a partir do momento que eu paro para ouvir o que Deus quer falar comigo através da palavra, como o próprio Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Então, a minha casa está alicerçada em Cristo. Eu, em segundo lugar, ouço o que o Mestre quer me dizer através da sua palavra, porque é Ele mesmo quem me assegura.
aquele que escuta estas minhas palavras. Então, querido, eu preciso estar atento. Eu preciso ouvir Deus falar. E Deus fala através da palavra. Deus fala quando nós oramos. Deus fala quando nós nos voltamos para Ele. Deus fala conosco quando nós tomamos a atitude de buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda... sabe quando você quer algo que você... Não, eu quero isso porque eu amo isso. Então, que você foque isso em Deus. Olhe para Deus e fale, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso buscar a Deus. Comece a buscar a Deus como você nunca buscou antes na sua vida. Comece a parar para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você através da sua palavra. Comece a parar e meditar naquilo que a palavra tem a dizer a você, para que a tua vida seja bem sucedida, assim como a palavra vai nos dizer lá em Josué no capítulo 1. No versículo 8, Josué, medita no livro dessa lei, porque então se você meditar, prudentemente você será conduzido pela minha palavra, e você será bem sucedido em tudo aquilo que você executar, porque eu vou falar contigo, eu vou te direcionar. Deus, irmãos, quer nos direcionar, Deus quer nos abençoar, Deus quer que tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, mas precisamos conhecer mais do nosso Deus. Terceiro ponto, eu falei que eu ia ser simples, objetivo e direto. Terceiro ponto, primeiro, a casa precisa estar alicerçada em Cristo, isso é crucial. Segundo, eu preciso escutar aquilo que a palavra tem a me dizer, aquilo que Deus quer me falar através da sua palavra. E em terceiro ponto, que é muito importante, o próprio Cristo vai dizer, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ou seja, as coloca em prática, faz aquilo que a palavra está me dizendo, porque lá embaixo ele vai dizer que todo, pois, aquele que ouve, mas não pratica, é insensato, mas aquele que ouve, porque é necessário ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e esse vai conduzir bem a sua vida por ouvir a minha palavra e colocando em prática tudo aquilo que ele está ouvindo, ele será bem sucedido, ele terá êxito, ele será abençoado, ele será próspero, ele será abençoador, mas ele precisa colocar em prática a minha palavra. Querido, não há sabedoria nenhuma em ouvir essa palavra, em ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, em ouvir aquilo que Deus está me direcionando para fazer, e Deus fala comigo, eu ouço aquilo que Deus está falando, mas eu não coloco nada em prática. Eu ouvi, Deus mandou fazer isso, mas eu não faço. Simplesmente eu sou um homem insensato. E um homem insensato, simplesmente ele vai fazer isso, ele vai ouvir, mas não vai colocar em prática. Ele vai fazer do jeito dele, ele vai fazer da maneira dele, ele vai fazer do jeito que ele acha que precisa ser feito, porque ele acha que ele sabe tudo. De que ele não precisa de Deus para conduzir a sua vida. De que ele não precisa da direção do Espírito Santo para caminhar a cada dia nessa terra. Mas aquele que ouve as minhas palavras e aquele que as pratica, esse homem é um homem prudente. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esse homem é sábio. Sábio. Sábio é aquele que tem paciência em ouvir. O sábio é aquele que ouve. Por mais sábio que ele seja, ele está sempre ouvindo. Ele está sempre ouvindo. E ouvindo, ele está sempre aprendendo. Então, queridos, precisamos ouvir. E quando ouvimos, e ouvimos a palavra de Deus, a preciosa, a poderosa palavra de Deus, e quando nós colocamos isso em prática, somos considerados prudentes, somos considerados sábios, somos considerados inteligentes, porque colocamos em prática aquilo que é correto, aquilo que é bênção, aquilo que é vida, aquilo que é verdade. Porque tudo que está aqui na palavra de Deus é vida, tudo que está aqui na palavra de Deus é a verdade que liberta, como diz João 8,32.
Então eu preciso a cada dia me aprofundar nessa palavra, eu preciso a cada dia me achegar a Deus ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, entendendo qual o propósito dele para a minha vida e como eu vou entender isso. Eu só vou entender isso quando eu me debruçar na palavra, quando eu me relacionar com Deus, quando eu começar a orar de uma maneira que eu nunca orei na minha vida, quando eu começar a buscar a Deus como nunca busquei antes. Porque aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de uma maneira sobrenatural, Deus começar a agir na vida de pessoas que talvez você nem conheça, pessoas que você viu apenas uma vez, e Deus vai agir na vida dessas pessoas através de você. Você vai ser um canal de bênçãos para a vida de muita gente. Deus quer usar a minha vida e a tua vida para abençoar outras vidas, mas Ele quer de nós, Ele requer de nós uma vida dedicada a Ele. Ele requer de nós que a nossa casa, os nossos pés estejam firmes na rocha que é Cristo Jesus. Ele requer de nós que nós possamos ouvir qual o direcionamento que Ele tem para a nossa vida. E Ele requer de nós que, ao ouvir esse direcionamento da parte dEle, nós coloquemos em prática tudo aquilo que Ele tem nos falado, tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração, tudo aquilo que Ele tem ministrado quando nós oramos, quando nós buscamos a Ele. Queridos, Deus é um Deus que se relaciona. Mas nós precisamos abrir mão de alguma coisa para que possamos nos achegar a Ele, para que Ele possa olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração e entender que realmente nesse momento, a partir de agora, o nosso coração é um coração que quer realmente buscar a Ele, é um coração que realmente quer ter intimidade com Ele, é realmente um coração que quer buscar relacionamento e quer viver na dependência dEle. Deus requer isso de nós, Deus quer isso de nós, uma vida diferente, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida para se relacionar com aquele que pode mudar todas as coisas, com aquele que tem poder sobre todas as coisas e com aquele que nos deu o privilégio de usar a nossa vida em prol do reino dele. Queridos, eu já falei isso aqui outras vezes, Deus poderia ter escolhido anjos para ministrar a palavra, Deus poderia ter escolhido os anjos para descerem à terra, eu acredito que as pessoas se converteriam na mesma hora, mas Deus não fez isso, Deus escolheu você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar você que está aí desse lado aí me assistindo nessa noite, Deus tem uma obra para fazer na vida de muita gente através de você, basta que você queira ser uma casa edificada, você e a tua casa, como declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua casa, Deus quer fazer de você, da sua família, um lar de bênção. Então, queridos, precisamos aprender com esse texto nessa noite. A nossa casa precisa ser uma casa edificada sobre a rocha, uma casa com bases sólidas, com bases firmes. E nós temos essa base firme através da palavra, através do ensinamento, através de ter intimidade com Deus e descobrir dia após dia qual o propósito dele para mim e para você. Agora, se eu não leio, se eu não medito nessa palavra, como eu vou saber qual o propósito de Deus para minha vida? Ou será que existe alguém que acha que Deus vai aparecer para você do nada e falar, você vai fazer isso, isso e isso, mas você não lê, você não faz nada? Não, queridos. Deus não vai fazer isso. Ele não vai. Ele quer relacionamento. Ele quer que você leia. Ele quer que você o busque, que você o procure, que você a cada dia conheça quem Ele é. E não tem como conhecer Deus se primeiramente você não for para a palavra. Não tem como conhecer Deus se você não se relacionar com Ele, lendo a sua palavra a cada dia. E descobrindo a cada dia um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais da vontade de Deus para a vida dessa sociedade em que nós estamos hoje. Uma sociedade corrompida, uma sociedade má, uma sociedade mesquinha, uma sociedade que tem a cada dia se envolvido mais e mais com o pecado, mas Deus escolheu a nós para que levantemos a bandeira do Evangelho, para que levantemos a bandeira da salvação, para que levantemos a bandeira das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida.
Ele quer nos usar. Mas para isso, nós precisamos estar com a nossa vida firmada na rocha. Sabe por quê, queridos? Porque quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando vierem os ventos, quando vierem as pedras, quando vier tudo sobre você, que é a casa que Deus edificou sobre a rocha, você estará firme, porque a sua base não está na areia, a sua base não está num conto de fadas, a sua base ela está em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e pagou na cruz do Calvário o preço, um alto preço pela nossa vida, para nos reconciliar com Deus, para nos inaugurar um novo e vivo caminho através do seu sangue, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai, porque hoje não há mais separação, nós temos livre acesso pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando a minha base, quando eu estou edificado nessa base, os meus pés estão firmes nesta rocha, a palavra de Deus é o meu alimento, eu ouço a palavra e pratico, coloco em prática tudo aquilo que a palavra está me direcionando, está me orientando, eu coloco em prática dia a dia na minha vida e na vida da minha família, eu serei bem-sucedido, porque eu sou um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E para a gente terminar, digo o seguinte: uma casa edificada sobre a rocha não é uma casa que você levanta de um dia para o outro. Ela é feita dia após dia. Um relacionamento, ele se constrói dia após dia. Então, queridos, que dia após dia você busque ao Senhor, que dia após dia meditemos na palavra dele, que dia após dia possamos ter o nosso momento de oração, o nosso a sós com Deus, conversar com o nosso Pai, ter um momento especial com ele. E a partir dessa convivência, Deus vai se revelar a nós a cada dia. E Deus vai usar a nossa vida como um instrumento para a glória dele. A glória é dele. Somente dele. A nós o privilégio de ser participante dessa grande obra que Deus realiza na terra. E ele conta conosco todos os dias. As pedras virão, a tempestade virá, ventos fortes vão vir? Vão. Pode ter certeza que vão, mas não tenha medo. Se a sua casa está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, pode vir o vento que for, a tempestade que for, porque o meu Jesus disse que não será abalada, porque ela está edificada sobre a rocha, e essa rocha que a casa está edificada se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu quero orar, quero pedir que você esteja fechando os teus olhos. Vamos orar agora, entregando a nossa vida a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia, pelo cuidado, pelo zelo e pelo seu amor para conosco. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, Deus, a tua palavra que é o nosso alimento, nosso sustento, a nossa bússola. E nessa noite, ó Deus, nós lemos quando Jesus ali, ó Deus, no Sermão do Monte, ele fala sobre os dois alicerces. E nós vemos, ó Deus, que aqueles que têm a casa edificada sobre a rocha, aquele que ouve as tuas palavras, aquele que pratica as tuas palavras, Senhor, essa casa está edificada, essa casa está firme, essa casa é uma casa inabalável. Ainda que venham ventos, ainda que venha a tempestade, ainda que venha qualquer coisa, ó Deus, contra esta casa, ela não será abalada, pois ela está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, quando muitos de nós estão construindo as suas casas sobre a areia, onde não há um fundamento, onde não há uma raiz,
têm sido levados, Senhor, por ventos de doutrina, têm sido levados, ó Deus, pelo oba-oba do evangelho que a mídia está transmitindo, um evangelho, ó Deus, que não é o evangelho de Cristo, mas um evangelho que não aponta para a cruz, um evangelho que não fala que eu devo tomar a sua cruz, negar a mim mesmo e te seguir. Mas, Senhor, nós conhecemos o teu evangelho. O teu evangelho é vida, o teu evangelho é verdade, o teu evangelho é aquele que transforma. O teu evangelho, Senhor, foi aquele que me resgatou da boca do inferno e me transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E hoje eu tenho o privilégio de ser participante de uma obra tão grandiosa. Eu tenho a honra de ser filho do Senhor, porque através do sacrifício eu me tornei co-herdeiro com Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, ó Deus, obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldades, aqueles que foram enganados, ó Deus, durante a sua caminhada, mas que o Senhor, que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, possa mais uma vez, Senhor, estender a mão para aqueles que estão caídos nesse momento e que eles possam entender verdadeiramente, ó Deus, o significado da Tua palavra e que possam se voltar para o Senhor e ter a sua casa construída, Senhor, sobre a rocha. Uma casa firme, uma casa inabalável, uma casa para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja. Continua sustentando-nos, ó Deus, a cada dia com a Tua destra fiel e usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que nós possamos a cada dia nos achegar mais a Ti, ó Deus, e termos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Abençoa o Teu povo que está nos assistindo, ó Deus. Traz, ó Deus, reflexão a cada um, ó Deus, que cada um possa refletir aonde tem edificado a sua casa e que aqueles que entenderem que a sua casa não está edificada sobre a rocha, que eles entendam que ainda há tempo de edificar a sua casa em Jesus Cristo. Obrigado por tudo, nós te oramos assim, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra, orando e te agradecendo em nome do Senhor Jesus. E que a graça superabundante e redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do seu Santo Espírito, Senhor, venha e repouse sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus cuide de você, cuide da sua família e que a sua casa esteja verdadeiramente edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bye!